sequência, o trailer ele meio que intercala ali a imagem da Diana chegando no templo, né? Ela recebe ali aquela mensagem da Hipólita de que tem uma invasão iminente e ela me parece estar investigando e ela encontra uma imagem que é uma imagem que faz referência à figura do Uxas. Aí aqui eu tomo a liberdade de pronunciar da maneira como eu imagino que seja adequado, não estou dizendo que está correto, até porque o próprio Snyder encontrou essa dificuldade na questão da pronúncia, né? Até se a gente considerar que trata-se de uma criatura alienígena. Então, não vamos entrar nessa senda perigosa de discutir se a pronúncia está correta ou não. Vamos lá. A não ser que você seja de Apocalipse. Aí eu não discuto com você, porque aí, né, sabe mais do que eu. Ela encontra ali uma imagem. E, para quem não sabe, o que é o Uxas? O Uxas é o Darkseid jovem. Né? Vamos colocar assim de uma forma um pouco mais simplificada. Né? O Darkseid, ele não nasceu Darkseid efetivamente. Darkseid, na verdade, é como se fosse um posto, né? Como se fosse o general máximo ali, se a gente for colocar num contexto militarista, né? Para tentar exemplificar isso. Ele ascende a condição de Darkseid. Naquele momento que é mostrado na lição de história, que vai ser mostrado no Snyder Cut, ele ainda é jovem, ali ele é conhecido como Uxas. E é essa imagem que a Diana encontra lá, que ela vê lá no tal do templo que ela entra. Junto com essa imagem, tem umas inscrições no templo, né? O texto na imagem é esse que está aparecendo aí para vocês agora. Em grego medieval pode ser traduzido como... E aí novamente a gente volta na questão da pronúncia, né? Vocês me perdoem, mas eu vou tentar fazer o melhor aqui. Scotomedes Darciedos seria a tradução do que está escrito ali na imagem. O prefixo scotos significa literalmente escuridão, fazendo uma alusão a uma escuridão física e moral. Medes foi o nome de uma tribo que invadiu a Grécia em 492 a.C., junto com os persas. Então, juntando as palavras, temos o termo Scotomedes. Traduzido livremente, significa, abre aspas, conselho sombrio, fecha aspas. Como que uma coisa originária de um mal primordial. Nesse contexto, existe uma teoria que propõe que o templo onde a Diana encontra a imagem, esse templo ele teria sido construído por sucessores de seguidores do Darkseid, que teriam se estabelecido na Grécia durante a invasão com os persas. Então, quando nós vimos ali aquela imagem, né, dos primeiros momentos em que essa imagem foi mostrada pelo Snyder, surgiu uma série de teorias, né? Não, ninguém naquela época estava achando que era o Mephisto, não. E aí, dentro dessas teorias, surgiu essa teoria que eu falei agora, que particularmente eu acho muito interessante. Não posso afirmar, ninguém pode afirmar, que talvez só o Snyder se vai por esse caminho mesmo, em termos de cronologia ali na trama, mas é muito interessante porque ajuda a entender por que construíram um templo para aquilo. Porque a gente precisa compreender que a lição de história vai mostrar que em algum momento os povos do planeta se uniram com os deuses, né? Inclusive tiveram ajuda de fora, de outras raças. Tem até uma imagem que mostra umas aeronaves, umas naves alienígenas, né? Eu suponho que sejam ali naves
marcianas, vamos dizer assim, estão marcadas com um X vermelho, pode ser que sejam naves marcianas, talvez tenham vindo para ajudar, isso também é suposição. Mas dá a entender que houve uma união de povos, que aí também inclui povos de fora da Terra, para derrotar o Darkseid em algum momento. Porém, embora ele tenha sido banido, tenha sido derrotado, tenha voltado lá para os escafundós lá de Apocalipse, e em algum momento da história, ali dentro do mundo que o Snyder propõe, essa ideia ela germinou e foi abraçada por um determinado grupo, e os sucessores desse grupo teriam construído aquele templo justamente talvez para adoração, esperando que a criatura volte, né? Muito comum na característica do ser humano construir templos para adoração de criaturas que já se foram e que há um desejo enorme de que essas criaturas retornem. Essa cena seguinte, que mostra o Desaad, o Darkseid e a Vovó Bondade, é um momento totalmente mind-blowing, né? Pra gente ver ali no trailer. Eu imagino que a sequência disso no filme seja algo no nível Senhor dos Anéis, né? Primeiro porque tem um contingente ali absurdo de parademônios fazendo reverência ali, mostrando respeito ali ao Darkseid, né? Ele se projeta na frente, obviamente, dos dois, né? Do Desaad e da Vovó Bondade. E não é muito rápido, é uma cena muito rápida, não fica muito claro qual é o contexto. Então, me dá a entender que se trata de uma preparação para uma guerra iminente, quiçá para a invasão, que a gente imagina que vai acontecer. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa cena, onde o Steppenwolf está prestando reverência a alguém que nos parece ser o Desaad pela estrutura, aparece muito rapidinho ali, mas parece ser a mesma estrutura de indumentária com a qual o Desaad apareceu. E aí a gente observa que a reverência ela não se dá só no ato de ajoelhar perante o superior. Ele também precisa se mostrar vulnerável. E é aí que entra o lance que me chamou a atenção, que é como funciona a armadura dele. Ela é orgânica, ela tem um elemento orgânico, lembra muito o funcionamento do Venom, tanto para o Ed Brock quanto para o Peter, né, quando está ali no corpo. Ela se esvai, ela sai, ela deixa ali o corpo dele, abrindo ali, deixando ele vulnerável, mostrando o rosto do Steppenwolf, também numa condição de submissão ali. Eu achei esse detalhe interessantíssimo, porque demonstra como funciona essa estrutura essa relação de poder que eles têm dentro dessa estrutura de família militar disfuncional que é comandada ali pelo Darkseid, com mão de ferro. Porra, é do caralho. Olha a ideia, meu irmão. Olha a sutileza da ideia do maluco na hora que ele apresenta o personagem. Aí a gente entende como o Snyder ele se aprofunda naquilo que ele quer passar. É simplesmente sensacional. De acordo com o próprio Ciaran Hinds, que é o ator que ele, vamos dizer assim, interpreta, né, o Steppenwolf, emprestou ali os movimentos e a voz para o Steppenwolf, para o personagem, tem um relato muito interessante sobre esse momento, de acordo com ele e com o Snyder. O próprio ator comenta que o personagem, o Steppenwolf, ele é velho, cansado e ainda está tentando escapar da escravidão do Darkseid. Porque o que é importante também deixar claro
é que, para quem não conhece, ou para quem conhece não se lembra, talvez, existe uma estrutura militar, uma estrutura de família absolutamente disfuncional no contexto no qual esses personagens estão inseridos. Então você tem a Vovó Bondade, que é uma espécie de líder militar também. Ela treina as fúrias, que aí já é um outro contexto também, para servir o Darkseid. Tudo gira em torno de fazer a vontade, de servir o Darkseid. Né? O Darkseid é um deus na parada. E o Steppenwolf ele está intimamente ligado a isso, dentro desse contexto de família disfuncional. Então o ator ele diz que o Steppenwolf ele tem que manter a linha e continuar tentando dominar outros mundos para agradar o Deus, né, supremo, né, para agradar o Darkseid. Ele faz isso como uma forma de tentar se desvencilhar disso, tentar mostrar que ele é digno do que ele está fazendo, né? E aí é muito interessante porque esse momento vai remeter ao drama pessoal do vilão,